Vamos viajar para os Estados Unidos porque registraram a primeira morte por Covid-19 de um imigrante que estava detido em um centro na fronteira com o México. Mariana Janjá, como nossa correspondente que fala de Nova York. Esse homem morreu internado no hospital, mas estava detido desde janeiro, né? Exatamente isso, Kalina. Esse homem era um homem de 57 anos que veio de El Salvador, estava internado em um hospital desde o final de abril, mas esteve detido em um centro de detenções desde janeiro. Então, desde janeiro ele estava no centro de detenções de Otay Mesa, em San Diego, ali perto da fronteira entre os Estados Unidos e o México, e é exatamente por isso que esse caso aumenta as preocupações em relação a esses centros de detenção de imigrantes, né? Porque mostra que esse vírus está circulando nesses centros de detenções e isso pode ser muito perigoso, é claro, tanto para os imigrantes quanto para os oficiais também que trabalham nessas instalações. Os Estados Unidos registraram, na verdade, o primeiro caso do novo coronavírus nesses centros de detenções no final de março. Esse centro de detenções, onde esse homem estava, tem capacidade para 2.000 pessoas e já existe, né, como já existia essa preocupação, o ICE, que é o serviço aqui, né, que faz essas detenções dos imigrantes, diminuiu as detenções, também se comprometeu a revisar alguns casos de imigrantes mais graves, que seriam a população mais de risco, mais vulnerável para a Covid-19. Esse homem, por exemplo, era um homem que tinha diabetes, né, então ele já tinha uma doença pré-existente, mas mesmo assim a gente sabe que são dezenas de milhares de pessoas nesses centros de detenção. Então, por causa disso, os ativistas pelos direitos dos imigrantes aqui nos Estados Unidos estão pedindo pela liberação desses imigrantes, pelo menos daqueles que estão detidos, né, por alguma ofensa leve, não representam um risco, né, um perigo à sociedade. Então, estão pedindo pela liberação dessas pessoas para que não aumente, né, o número de casos, o contágio ali entre essas pessoas e para, enfim, para evitar essa situação, para evitar mortes como essa, né? Então, a primeira morte registrada de um imigrante que estava detido na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Kalina. Agora, Mariana, alguns pesquisadores aí em Nova York descobriram que talvez anticoagulantes sejam eficazes no tratamento de pacientes graves da Covid-19. É uma boa notícia, né? Ainda mais para a gente que fica ansioso, querendo logo um tratamento, uma possível cura. Explica para a gente essa história. Exatamente, Kalina, é uma boa notícia sim. Os pesquisadores analisaram dados aqui de mais de 2.700 pacientes que estavam internados em Nova York. O que eles descobriram? Eles descobriram que a taxa de mortalidade entre os pacientes graves que estavam dependendo de respiradores foi menor entre aqueles pacientes que receberam medicamentos anticoagulantes do que entre os pacientes que não receberam. Então, a taxa de mortalidade entre os pacientes, lembrando, pacientes graves com respiradores que não receberam coagulantes foi de 63%, anticoagulantes foi de 63%. E a taxa de mortalidade entre os pacientes graves com respiradores que receberam os anticoagulantes foi de 29%. Então, o que os pesquisadores dizem? Isso é sim um sinal de que esses medicamentos podem ser eficazes, pelo menos, né, no tratamento desses pacientes em situação grave. Agora, falta descobrir quais medicamentos seriam mais eficazes e em quais doses. Então, isso é muito importante de dizer, né? Os cientistas dizem, cada vez mais tem evidências de que os coágulos são um problema sim para os pacientes com Covid-19, são um dos fatores responsáveis pelas mortes por Covid-19, então qualquer descoberta nesse sentido é muito importante, mas a gente precisa lembrar e ter cautela, né, com todo tipo de informação, ainda falta descobrir então exatamente em qual dose, qual medicamento seria eficaz. E foi um teste feito, né, foi um estudo feito com pacientes em estado grave com respiradores. Mas é claro que é uma boa notícia, né? É bom a gente saber que esses estudos estão sendo feitos e que as pessoas estão descobrindo maneiras de combater esse vírus, né, Kalina? Com certeza, Mariana. Obrigada pelas informações, ótimo trabalho para você.